E aí galera, tudo bem com vocês? Voltando para o vídeo do futuro do Trunks, que deu muita treta, eu sabia que esse vídeo ia dar muita treta. Voltando para esse vídeo, pessoal, eu vou explicar uma outra treta, que foi o seguinte: eu afirmei naquele vídeo que os androides 19 e 20 não apareceram no futuro de Trunks. E agora eu vou explicar detalhadamente, com argumentos sólidos, essa questão. Portanto, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para novos vídeos e vamos para essa análise, né pessoal? Análise. Vamos para essa análise Z. Olha, eu vou tentar explicar com detalhes por que os androides 19 e 20 não apareceram no futuro de Trunks. Primeiro de tudo, eles não existiam no mangá. O primeiro e mais sólido argumento é que os androides 19 e 20 não apareceram no mangá. Gohan e Trunks, os guerreiros do futuro. Algumas pessoas argumentaram aqui no canal que o mangá não faz sentido e que não leva em consideração as coisas que aparecem no mangá, apenas as coisas que aparecem no anime. Mas meu nobre Saiyajin, eu sinto te informar, o mangá é a obra original, portanto tudo aquilo que está fora do mangá não pode ser considerado canônico. Claro que tem muita coisa boa que deveria estar no mangá e que, por sinal, o anime fez muitíssimo bem em adicionar essas coisas que não são canônicas. Porém, meu nobre, quando nós falamos de obras literárias, como Dragon Ball, não podemos de forma alguma colocar a animação acima da obra literária. Isso não existe. Afinal de contas, a animação só existe por causa do mangá. E se os androides 19 e 20 não apareceram no mangá, é porque eles não estavam no futuro de Trunks. Ponto. Segundo, o erro do Akira. Muitas pessoas irão dizer agora: ai, você quer o mangá? Você quer o mangá? Pois olha, ó, no mangá o Trunks diz que quem vai aparecer é o número 19 e 20. E agora, gostosão das tapioca? E agora? Calma, meu nobre gafanhoto. Isso não passa de um erro. Os androides 19 e 20 eram para ser os vilões originais da saga Androids. Porém, os roteiristas não gostaram nem um pouco dessa ideia do Akira. Quando o Akira veio com o número 17 e os 18, aí sim, eles odiaram. Eles odiaram, cara. O vilão que foi fazer sucesso mesmo foi o Cell. Então, quando o Akira escreveu o mangá, ele tinha em mente colocar apenas os androides 19 e 20. Depois disso, ele conserta, trazendo o 19 e o 20 junto com o número 17 e 18. Portanto, essa situação se trata de um erro de continuidade na história, que foi corrigido pelo próprio Akira alguns episódios depois. 3. Mudanças na linha do tempo. Muitas pessoas tendem a se confundir, acreditando que as linhas do tempo não podem ser alteradas com as viagens do Trunks, mas isso não é verdade. Quando Trunks interfere no passado, ele automaticamente muda tudo, pessoal, e acaba criando uma nova linha temporal. Por exemplo, na linha do futuro, não tem Majin Buu, não tem Goten, não tem Mr. Satan. Mr. Satan é como se fosse qualquer pessoa, a Videl não se casa, não existe Pan. Enquanto no futuro, existe tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Veja que isso só foi possível por meio da alteração que o Trunks fez voltando para o passado. Então, a viagem do Trunks alterou o passado, quer ele queira, quer não. E tudo o que aconteceu no futuro foi diferente do que aconteceu no passado. Isso é um fato. Quarto, o erro do Dr. Mack. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o Dr. Gero estava espionando as batalhas dos Guerreiros Z. Um dos meus inscritos disse que o Dr. Gero não sabia sobre o Super Saiyajin, pois ele não levou o robô até Namekusei. Porém, se essa afirmação fosse verdade, existiria um furo de roteiro na obra, porque o próprio Cell fala que foram utilizadas as células de Frieza e do Rei Cold,
E se eles não foram para Namekusei, aonde foi que ele pegou essas células? Pois é, ele pegou essas células na batalha entre Freeza e Rei Cold contra o Goku ou contra o Trunks na Terra mesmo. O que pode ter acontecido foi justamente um desleixo do Dr. Gero em não estudar profundamente a transformação de Super Saiyajin. Aliás, ele poderia acreditar que aquilo fosse apenas um aumento de poder, parecido com o Kaioken, por exemplo. É verdade, percebes que você aumentou muito seu nível de poder. Número 20, essa técnica parece bem diferente do Kaioken. É uma técnica muito estranha, ultrapassa os níveis que tínhamos em nossos cálculos. Mas não há razão para nos precipitarmos com uma simples expulsão de energia. Então não se trata do Dr. Gero não ter conhecimento da transformação, e sim dele não ter se aprofundado sobre isso. Tanto é que quando o Goku pergunta se ele acompanhou a viagem até Namekusei e eles negam, o Goku já dá a luta como vencida. Por quê? Porque eles não viram a fundo a transformação. Até porque a luta entre Goku e Rei Cold e Freeza e Trunks contra Rei Cold e Freeza foi muito rápida mesmo. Então não deu tempo deles se aprofundarem no Super Saiyajin. Se eles tivessem visto a luta de Namekusei, que foi bem mais longa, bem mais demorada do que aquela luta que aconteceu na Terra, eles teriam se aprofundado nesta transformação. Da pesquisa. Já perderam essa luta. O quê? Cometeram um grande erro ao não pesquisar adequadamente o Super Saiyajin. Super Saiyajin? Então, como foi algo muito rápido, como a luta entre o Mecha Freeza e o Trunks foi muito rápida, o doutor não viu tanta necessidade de se aprofundar nessa transformação. Ele pensou que fosse uma transformação qualquer, outra coisa. Quinto, a modificação no futuro. Como eu expliquei no vídeo anterior, no futuro de Trunks, o Goku foi lá e derrotou o Mecha Freeza e pronto. O Dr. Gero viu aquela luta sim, pois ele pegou as células do Freeza para poder fazer o Cell, mas não se atentou em estudar o Super Saiyajin. Então ele continuou a aperfeiçoar os androides 17 e 18. No passado, o Dr. Gero viu o Trunks matar o Freeza. O que é que deve ter acontecido? O Dr. Gero viu o Trunks, viu que os Guerreiros Z estavam treinando arduamente e por motivos de segurança, decidiu criar o número 19 e o número 16. Não apenas isso, mas ele mesmo decidiu se tornar um androide. E não apenas isso, mas o Dr. Gero também tinha receios de ativar o 17 a 18. Então ele deve ter pensado em sua própria segurança também e decidiu ativá-los apenas em um estado de emergência. E foi isso que aconteceu. Quando ele viu que o número 19 e ele não estavam conseguindo dar conta dos Guerreiros Z, ele correu para ativar o número 17 a 18, menos a contragosto. Então, ele deve ter criado o Android 19, o 16 e ele próprio ter se transformado em Android, justamente porque como ele viu que veio um Guerreiro Z diferente, que existia aquela transformação que eles não entendiam muito bem o que era, mas também não deram muito crédito, e como eles viram que os Guerreiros Z estavam se preparando, treinando, ele decidiu aumentar ainda mais a sua força e ter uma vitória mais assegurada. No futuro, não existia treino, não existia Trunks, então o Dr. Maki não viu motivos para poder estar desesperado para derrotar os Guerreiros Z, de modo que ele simplesmente foi aperfeiçoando 17 a 18 para poder ser obedientes a ele. Sexto, o futuro foi diferente. E o último argumento é que no futuro de Trunks não era possível que existisse o número 19 e 20 simplesmente porque os eventos não batem, meu amigo. O Goku morre e só 6 meses depois é que os androides aparecem. O Dr. Maki iria esperar 6 meses para libertar o número 17 a 18? Ah, fala sério, cara. O Vegeta e o Piccolo iam ver os androides fugindo, deixar pra lá e levar o Goku pra casa? Não faz o menor sentido, visto que no próprio passado, no próprio presente, o Vegeta mandou o Yantia levar o Goku-se embora e foi atrás do Dr. Gero, porque ele queria era derrotar os androides, né? Então não há outra explicação.
os eventos do futuro não batem com essa chegada dos Android 19 e 20, não batem. Então os Android 19 e 20, repito, não apareceram no futuro de Trunks. E com esses argumentos, eu concluo que o número 19 e 20 não apareceram no futuro de Trunks. Não tem provas no mangá, não faria sentido pelos eventos que eu acabei de citar, e as linhas temporais foram alternadas graças à viagem do Trunks. Então, o que nós vimos no passado foi totalmente diferente do que aconteceu no futuro. Mas e você, concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários, porque é muito importante. Apesar de termos opiniões diferentes, é sempre interessante a gente ver pessoas que pensam diferente da gente, e assim a gente pode até mesmo criar outras teorias, outras análises. Então deixe aí nos comentários o que você pensou. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você vai estar ajudando no crescimento do nosso canal e espalhando esse conteúdo para mais pessoas. É isso aí, galera. Valeu, falou! Tamo junto!